espaço de tranquilidade e cura, onde a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, sou Nutri, formada pela Unicamp, que atua há 6 anos com a abordagem da nutrição comportamental em consultório e também atuo como terapeuta floral, com a indicação de essências florais de Bach para melhorar a qualidade de vida. No vídeo de hoje eu quero trazer um desejo muito grande dos pacientes no consultório de nutrição, seja tradicional, seja comportamental, que é a perda de peso ou emagrecimento. Mas será que essas duas coisas são iguais, né? Você perder peso é a mesma coisa que você emagrecer? Nesse vídeo, por mais estranho que pareça quando a gente pensa num primeiro momento, eu quero trazer para vocês que não é a mesma coisa você emagrecer e você perder peso e trazer um pouquinho das diferenças entre cada um. Então, para montar esse vídeo para vocês, eu me baseei nesse livro aqui, que é A Dieta Ideal, do Márcio Atala e da Desiree Coelho. Ele é um livro muito bom, porque ele vai falar sobre reeducação alimentar, sobre mudança de hábito gradual, sobre a ineficácia das dietas muito restritivas e sobre a perda de peso e o emagrecimento. Que é uma leitura que eu super indico. Eu vou deixar o link de um vídeo anterior que eu fiz também com os melhores livros sobre comportamento alimentar, que eu mais indico também para os pacientes, mas esse é um deles. E aí, então, eu tive a ideia de fazer esse vídeo com esse tema para vocês. Será que você emagrecer e você perder peso é a mesma coisa? Aqui, para me auxiliar hoje, eu tenho 1 kg de gordura e 1 kg de massa magra. E aí, vocês conseguem perceber já num primeiro momento que o volume de 1 kg de gordura é muito maior do que o de 1 kg de massa magra. Então, nesse vídeo, eu quero trazer para vocês primeiro sobre o que é perder peso. Aí, a gente tem aqui o auxílio da minha amiga balança. Quando a gente pensa em perder peso, a gente está exclusivamente falando desse número que aparece aqui na balança. Então, quando a pessoa, num momento de sua vida, se pesou e estava com, por exemplo, 80 quilos, e num segundo momento da sua vida, que pode ser até no mesmo dia, ela se pesou novamente, ela estava com 78 quilos, quer dizer que ela perdeu peso, quer dizer que esse número aqui da balança mudou, diminuiu. Isso quer dizer que ela perdeu peso. Então, isso é perder peso, você perder números aqui na balança, né? Então, esse número diminuir. Você pesar no momento tá com um número e pesar no segundo momento e tá com um número menor. Mas, Marcela, isso não é emagrecer? Por incrível que pareça, não. Essa balança aqui, ela mede a composição corporal, então ela é um pouco diferente. Mas a balança que a gente tem normal em casa, ela não mede composição corporal. Ela mede, né, o seu peso, que é a soma de todos os seus compartimentos corporais. Então, ela vai medir o seu percentual de gordura, junto com a massa magra, junto com o peso ósseo, junto com a quantidade de água, né, junto com o peso dos órgãos. Então, ela vai medir tudo num único valor. Ela vai dar esse valor aqui. Mas tem muitos fatores que vão influenciar nesse número da balança que nada tem a ver com o ganho de gordura ou a perda de gordura, ou o ganho de massa magra ou a perda de massa magra. Principalmente quando esse valor muda ali no mesmo dia ou de um dia para o outro. Ai, Marcelo, o que interfere nesse número que a gente vê aqui? O que são esses fatores? Então, vários fatores podem alterar esse número para maior ou para menor, que nada tem a ver com a composição corporal. Quando a gente pensa no peso da balança, a gente tem que ter em mente que sempre que a gente se pesa de manhã ao acordar, nosso peso é menor do que quando a gente se pesa à noite. Por mais que a gente beba bastante água ao longo do dia, a gente tem uma retenção de líquidos, né? Principalmente quando a gente ali já comeu várias coisas, já bebeu várias coisas, já fez muita atividade naquele dia, tem uma retenção de líquido. No calor, muitas vezes tem uma retenção de líquido também. Então, tem uma alteração desse peso corporal entre de manhã e à noite, mesmo que a pessoa não tenha ganhado ou perdido gordura. Então, tem essa alteração devido ao horário do dia. Mulheres têm alteração também durante a menstruação, porque a gente tem uma alteração no percentual de água.
Então, a maioria das mulheres tem uma retenção hídrica, né, uma retenção de água durante o período menstrual. E é comum ali que elas ganhem peso na balança de 1 até 5 quilos, dependendo da intensidade dessa retenção hídrica, né, dessa retenção de líquidos durante o período menstrual. Então, o horário do dia interfere, a menstruação interfere, a quantidade de água que você toma ao longo do dia também interfere. Então, se a pessoa está bem hidratada, ela foi mais vezes ao banheiro, ela está mais leve do que se ela não está hidratada, porque você não estar hidratado também vai aumentar essa retenção de água, o que altera aqui o peso da balança. Quando você também acabou de comer, não é um horário legal para se pesar, porque a comida ainda está no seu estômago, ainda está fazendo a digestão, e esse número aqui da balança vai aumentar, e isso nada tem a ver com você já ter ganho gordura, porque o nosso corpo precisa de um tempo para digerir aquilo, para assimilar o que ele precisa assimilar, para eliminar o que ele vai eliminar, e para decidir se o excesso ali vai ser realmente utilizado na forma de gordura, ou se realmente vai ser preciso para outras alterações, outras funções metabólicas. Então, quando você acabou de comer, porque a sua comida está digerindo ali no seu estômago, né? Nada tem a ver com já ter ganhado gordura ou não. Então, são esses alguns dos fatores: o horário do dia, a sua hidratação, a menstruação, você acabar de comer ou não, você ter ido ao banheiro ou não. Então, quando a gente vai ao banheiro, o nosso peso é bem menor do que antes da gente ir. Primeiro, porque nosso intestino ali já estava cheio, né, de excrementos, coisas que a gente precisa eliminar. E segundo, porque também tem uma retenção de água quando a gente fica um tempo ali sem ir ao banheiro. Então, uma pessoa que está 3 dias constipada, ela vai ter um peso maior do que se ela tivesse acabado de ir ao banheiro, por exemplo. Então, são todos esses fatores que vão influenciar nesse peso aqui que a gente vê na balança, que nada vai ter a ver com o nosso emagrecimento. Quando a gente pensa no emagrecimento, ele é a mudança da composição corporal. Então, quando a gente pensa em você emagrecer, é você perder gordura e você ganhar massa magra. Então, você ganha massa magra e você perde gordura. Lembrando que a massa magra ela não se transforma em gordura e nem o contrário, nem a gordura se transforma em massa magra. Quando você emagrece, você perde a gordura e você ganha massa magra se você está fazendo uma atividade física, algum outro fator ali que vai auxiliar nesse processo. Então, você emagrecer é você se tornar mais magro, ou seja, você ter mais massa magra e menos gordura. E isso não necessariamente quer dizer que você vai ter um peso menor na balança. Quer dizer que sim, tem uma tendência a ter um peso menor, mas não necessariamente, porque se você perdeu gordura e você ganhou massa magra, a gente tem que o peso pode ter se mantido. Então, você não viu diferença, mas quando a gente faz uma avaliação da composição corporal numa dessas balanças aqui que eu mostrei para vocês, que é a balança de bioimpedância, a gente pode avaliar, se a gente fez uma avaliação pré e pós perdas de peso, a gente pode avaliar o quanto teve de ganho de massa magra, o quanto teve de perda de gordura. E aí sim a gente analisar a partir disso se você tá mais magro, né? Se você tem mais massa magra. E aí é interessante a gente pensar em outros fatores que vão ali demonstrar que você emagreceu. Então, por exemplo, quando você tem mais disposição para subir uma escada, para ir a pé, para aumentar a carga da sua atividade física, quando você percebe que uma calça, uma roupa que ficava um pouco apertada para você, agora veste bem ou até tá larga, quer dizer que você emagreceu também. Então, tem várias assim, percepções que a gente pode ter, independente desse número aqui da balança, pra gente perceber que a gente emagreceu, perceber que a gente ganhou mais massa magra e perdeu gordura. Então, você emagrecer é isso, você se tornar mais magro, você ganhar mais massa magra, o que pode ou não ter a ver com uma mudança do peso da balança. Então, você perder peso quer dizer que você na balança estava menos pesado, mas não necessariamente quer dizer que você ganhou mais massa magra. Porque pode ser que algum desses fatores, como o funcionamento do intestino, como a menstruação, como a hidratação, estavam ali influenciando nesse número menor na balança. Mas isso, se a gente não faz uma composição corporal, a gente não tem como saber se você tá com mais gordura, mais massa magra, menos massa magra, mais gordura, né? Então é interessante, sempre que o paciente venha na consulta, que a gente faça essa composição corporal também para conseguir avaliar essas mudanças ali,
para que a gente consiga contar com outros parâmetros. Então, você pegar uma roupa para você ter de parâmetro, você ter uma noção pela sua atividade física, pela sua intensidade da atividade física também como parâmetro, pela sua disposição ao longo do dia também e até pelos seus exames laboratoriais. Muita gente, quando emagrece, quando ganha mais massa magra, tem uma melhora nesses exames também, né? Uma melhora da saúde no geral. Então isso é bem legal. E aí demonstra pra gente, né, que você emagrecer é você se tornar mais saudável, porque quanto mais massa magra a gente tem, mais é o nosso maior, né, é o nosso gasto metabólico basal, que são as taxas, né, as calorias que a gente gasta para se manter vivo. Então isso depende da taxa de atividade física, da composição corporal, da digestão, né, e das atividades diárias. Quando a gente tem mais massa magra, a massa magra acaba gastando mais calorias em repouso, o que contribui ainda mais para o nosso emagrecimento. Então é bem interessante quando a gente pensa numa pessoa que fez uma dieta muito restritiva, porque a dieta restritiva, ela vai justamente usar a massa magra, a proteína, como fonte de energia quando não tem glicose, né? Na ausência de glicose, que a pessoa provavelmente cortou ali carboidratos, vai ser utilizada essa massa magra como fonte de energia, a proteína, porque a proteína é mais fácil de ser quebrada do que a gordura, e aí a pessoa perdeu massa magra. Então, será que ela realmente emagreceu nesse caso? Mesmo que ela tenha um número menor na balança, aí a gente pensa que não, ela não emagreceu e na verdade ela fez uma coisa ruim pro corpo dela, porque para ela reganhar essa massa magra é bem difícil, depende de uma alimentação bem nutritiva, de uma prática de atividade física regular e mais intensa para ganhar bastante massa magra, da genética que ela tem, né, facilidade ou não de ganhar massa magra, e aí ela acabou perdendo essa massa magra na dieta restritiva que ela fez. Então adiantou ela ter perdido peso? Muitas vezes não, porque quando ela reganha esse peso, quando ela não consegue ficar nessa restrição e ela reganha esse peso, ela vai reganhar o peso na forma de gordura. E aí fica cada vez mais difícil a pessoa emagrecer novamente. Então, a cada dieta que ela faz é mais difícil ela emagrecer. Mas esse não era o tema desse vídeo, né? Foi só uma explanação um pouquinho sobre a dieta restritiva e a perda de peso ou emagrecimento, mas o tema, na verdade, era essa questão do emagrecimento e da perda de peso, para mostrar para vocês que não é igual e que por mais que o emagrecimento ele possa culminar numa perda de peso, é muito mais interessante a gente pensar nesses outros fatores do emagrecimento, na disposição, na energia, nas roupas, do que olhar só para esse número da balança, especialmente quando é uma balança que não faz a composição corporal. Legal, pessoal? Então ficou claro as diferenças para vocês entre emagrecer e perder peso? Agora vocês já vão saber, e quando alguém fala que quer perder peso ou que quer emagrecer, vocês já conseguem também explicar para a pessoa as diferenças e por que é bem melhor assim para a saúde a gente pensar bem mais no emagrecimento do que na perda de peso em si. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com familiares, com amigos que vão gostar também de saber dessas informações. E também se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixe seu like se você gostou do conteúdo. Isso é muito legal pra mim, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega ele pra mais pessoas. Aí mais pessoas vão poder saber as diferenças entre você emagrecer e você perder peso, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Namastê. Continue no caminho para a construção de uma boa relação com a comida. Tchau, tchau.